Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de novembro, nós vamos meditar de João, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o livro de João e temos o mapa, isso mesmo, que nos dá um panorama completo de como será aquele livro. Como eu sempre comento, vou disponibilizar no Instagram e no Facebook, no meu perfil Rubenita Leão. Se você não me segue, já pode aí seguir, né? Instagram e Facebook. E eu sempre compartilho lá o versículo do dia. Você pode mandar o postzinho do versículo do dia para um amigo. Compartilho também lá, né, os links. Então, se você não segue, já passa aí a seguir Instagram e Facebook Rubenita Leão. E aproveitando, antes de iniciarmos aqui o nosso conteúdo do livro de João, já dá aquele joinha, para não esquecer, viu? Dá aquele joinha, faça comentários, eu gosto de ver os comentários que vocês fazem aqui, né? Isso é muito produtivo, porque percebemos como tem sido enriquecedor compartilhar a palavra de Deus. Isso me estimula bastante a continuar. E, além disso, compartilha com alguém. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos não só a proclamar a palavra, mas também o YouTube distribuir esses vídeos para ter um alcance cada vez maior. Então, o livro de João, ele tem 21 capítulos, isso mesmo. O nome de João quer dizer agraciado por Deus. Ele foi escrito pelo próprio discípulo de Jesus, chamado João, né? E nós vamos ver que ele vai apresentar a vida de Jesus a tal modo que os incrédulos possam crer, possam ter fé, né? E os cristãos desenvolver a sua fé. Ele mostra Cristo como o Messias, como o Filho de Deus, né? Que desceu e habitou aqui na terra e depois voltou aos céus. Então, nesses 21 capítulos, nós vamos ver muita coisa a respeito de Jesus. E, segundo a tradição, João já escreve o seu livro, né? Já muito próximo da sua morte. Então, é no fim da sua vida que ele vai começar a escrever. E aqui nós vamos ver a citação dos 12 apóstolos. Já falamos bastante sobre eles, mas João também vai repetir, né? E vamos ter muitas coisas aqui no livro de João para compartilharmos e que não são tantas novidades, porque você já leu Mateus, Marcos, Lucas e agora você vai ler João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o livro de João, ele é um evangelho ali considerado universal, não foi escrito especificamente para nenhum povo, né? Então, ele traz esse panorama geral. E João era considerado, né, o discípulo do amor, aquele que era mais chegado de Jesus, né? Ele estava no princípio com Deus, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. Todas as vezes que eu leio esse início do livro de João, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Eu lembro de Gênesis capítulo 1, né? Onde houve luz e houve divisão entre as trevas, porque a luz chegou. Então eu lembro muito nesse início do capítulo de João, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João.
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, capítulo 1 aqui nesse primeiro momento, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Ele traz aqui quem era Jesus. E logo em seguida ele vai trazer o testemunho de João Batista, que ele já começou a falar logo aqui no início. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu disse, que vem depois de mim, contudo, a primazia, porquanto já existiu antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e da graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a verdade e a graça vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas lhe perguntaram: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? É tu Elias? E ele disse: não sou. E tu, é profeta? E ele respondeu: não. Disseram, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quer dizer a respeito de ti mesmo? Então lhe respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías, ele profetizou sobre João Batista, tá lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ora, os que havia sido enviado era de entre os fariseus. Isso mesmo. E perguntaram-lhe: então, por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando, onde João estava batizando. E no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba a pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vier descer e repousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. E aí, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo, disse isso,
Ouvindo isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando, vendo que o seguia, disse: que buscais? E disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? E respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram Jesus, que estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a 10ª hora. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de lá? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade te digo que vereis os céus abertos, os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí nós já vamos ter a experiência com Jesus das bodas de Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus é relatado aqui pelo discípulo João, né? Pelo evangelista João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha que interessante, não é? Era costume daquela época, em uma festa de casamento. No nosso costume aqui ocidental, a nossa festa de casamento é num dia, algumas horas apenas, não é? Lá não. Festa de casamento demorava semana de comemoração. E por isso que a mãe de Jesus falou, né, sobre o vinho que tinha acabado, né? Era a principal ali atração da festa de casamento. E aí Jesus, né, acalma o coração da mãe, porque não era chegada a hora dela. Mas olha que ousada, né, Maria aqui. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Usava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os serventes haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Como este deu Jesus o princípio dos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias.
E estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou templos que vendiam bois, ovelhas, pombas, também cabritas, e estavam os cambistas assentados. Tendo feito um azorangue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai-as daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Lembrando-se os seus discípulos de que estava escrito que o zelo da sua casa me consumirá, está em Salmo 69:9, perguntavam-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? E Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram Jesus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Este, porém, se referia ao santuário do seu corpo, de Jesus, que ia ser entregue à morte. Olha aqui, no início do livro de João, ele já está falando a respeito da sua morte, né? E eles pensando que Jesus estava falando sobre o templo físico. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e nas palavras de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aí nós vamos ter aqui o momento do encontro dele com Nicodemos. Isso mesmo, a visita, né, que ele fez a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, Nicodemos era gente importante. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto, respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo este velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, não te admires de que eu te disser, importa nascer de novo. E vem o vento, ele sopra para onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, não aceitais o nosso testemunho. Se em tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que já desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do outro modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Que coisa mais linda, não é? Jesus compartilhando aqui já o ministério dele. Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aí ele vai falar sobre o testemunho de João Batista. Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com ele e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo que era batizado, pois João não tinha sido encarcerado ainda. Então, você já sabe, por conta dos outros livros, né, de Mateus, Marcos e Lucas, que nós lemos, que João vai ser encarcerado por Herodes e vai ser decapitado, né? João Batista, não João aqui, o discípulo. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com Jesus e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do que tens dado testemunha, está batizando a todos que saem ao encontro. E respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Amigo do noivo não está presente, ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Que coisa mais linda, não é? Isso que fala João. E aí o filho, né, em relação ao mundo. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. E quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Depositamos aos Teus pés. Declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem confiamos a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.